Então, a aula está sendo gravada. Então, dando continuidade, vamos continuar no assunto de análise de complexidade. A diferença dessa aula passada, eu fiz uma visão geral, né, principalmente focado no conceito lá do Big O, né, as características das classes, né, do Big O. E a aula de hoje é continuando no mesmo assunto. A diferença é que eu trouxe para a aula alguns exemplos, né, para poder exemplificar, poder ilustrar, né, essas classes. Trazer também algumas características, né. Então, na aula passada, nós falamos sobre os algoritmos, né, constantes, né, aí um exemplo, né, da representação do constante, né, o valor numérico 1, né, não necessariamente significa que tem uma linha, tá? Pode ter uma, duas, 10, 100 linhas, né, mas a gente representa através do número 1, né, vai representar uma constante. Então, como característica, né, são algoritmos que os passos ou etapas são independentes do tamanho da entrada. Essa é a característica, não é a quantidade de linhas, mas o que ele tem que fazer é independente do tamanho da entrada, né. Se é uma entrada com caractere, 10 caracteres, 100 caracteres, então uma entrada, duas entradas, três entradas, o tamanho da entrada não vai interferir, né. Então, aí um exemplo, até eu comentei na aula passada, né, que seria retornar o primeiro elemento de uma lista, aí tem um código, né, lista.lista 0. Essa chamada aqui, o impacto, né, o desempenho dela vai ser constante. A outra, por exemplo, uma fórmula, né, de transformar Fahrenheit para Celsius, né. Então, a fórmula, e independente do tamanho da entrada, vai ser um valor constante, né. Então, aqui, como, né, das características, né, que eu até adiantei um pouco, né, mas esse algoritmo, ele tem uma, duas, três, né, várias linhas, várias instruções, é independente da quantidade de instrução, né. Então, mesmo um algoritmo que tenha X linhas, onde cada linha não existe repetição, ou seja, a quantidade de instrução é independente do tamanho da entrada, teremos um algoritmo de complexidade O1, né. Bom, pode ter, esse algoritmo aqui pode ter for e ser O1, desde que o for, a repetição, é independente da entrada. Então, o O1, né, O1, significa constante, O1 não significa uma única instrução, né? Então, deixar isso bem claro. Tranquilinho, Victor? Melissa? Show. Aqui, né, só exemplificando aqui um algoritmo, né, leia o primeiro número, leia o segundo número, leia o terceiro número, calcule a soma desse número, depois calcule a média, imprime a média. Então, são 6 linhas, mas ele é um, né, porque se eu repetir esse algoritmo N vezes, vai repetir essas 6 linhas constantemente. Então, a constância aqui está na repetição aqui, né. É claro que alguém pode perguntar assim, mas o tempo aqui para ler um número, para ler outro número, pode ser diferente, aqui o usuário pode gastar mais tempo, aqui o usuário pode gastar menos tempo, se eu repetir isso aqui 30 vezes, vai ter uma variação de tempo, tá, mas essa variação aí não é independente do tamanho da entrada, a dependência é de outra coisa, o usuário que está lento, a máquina que está lenta, mas não está associada à complexidade à repetição de etapas, né? Então, aqui vai ter 6 etapas, se o cara demorar para digitar o número, vai continuar 6 etapas, se ele for muito rápido, vai continuar 6 etapas, então por isso que a gente fala que ele é constante. O algoritmo ON não, que o número de etapas vai ser proporcional ao tamanho da entrada, né? Então, são algoritmos que a quantidade de etapas dependem linearmente do tamanho da entrada. Essa palavra linear é a palavra keyword aí, né? A palavra-chave, né? Então, exemplo, alterar todas as letras minúsculas de uma lista em maiúsculas. Então, vai pegar letra por letra e transformar. Então, o tempo é proporcional ao tamanho da nossa lista.
Então, se é uma lista com... Se é uma lista com 10 letras, né, vai demorar 10, vai ter 10 etapas. 20 letras, 20 etapas, e assim por diante. Então, veja que é linear. Dobrar todos os valores de uma lista. Então, 2 vai ter uma lista de números inteiros, ou sei lá, pontos flutuantes, não importa, eu vou dobrar ele, né? 2 vai virar 4, tal. Novamente, esse tempo, ele é linearmente associado ao tamanho. Então, são exemplos aqui bem claros, né? Aqui um código, né? Que aqui a gente tem um Python, né? Tem uma lista, aí depois a gente transforma essa lista em inteiros e depois transforma em pontos flutuantes, né? Então, é a transformação, né? A gente tem de string para inteiro e para ponto flutuante. Aí interessante aqui que ao analisar, né, descobrir o Big O, né, vamos imaginar que eu dou esse código para vocês, falar, fala qual a classe, né? Qual a complexidade dele, né? Qual o Big O dele. Aí você pode falar, então é 2N, porque essa segunda linha ele vai repetir N vezes, né, de acordo com o tamanho da entrada, né? Então, a nossa entrada aqui é 5, então ele vai repetir aqui 5 vezes, depois vai repetir 5 vezes. Então, 2N, então ele vai repetir 10 vezes, né? 5 de uma, 5 da outra, 10. Mas a gente expressa, a gente ignora aqui na classificação esse número aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seja qual o valor aqui, né? Qual o valor aqui na frente, a gente ignora e simplesmente né, o Big O de 2N é igual ao Big O de N. Porque a gente não está muito interessado, a gente está querendo, seja 2N, 4N, que eu falei, a keyword aqui é linearmente. Então, se a gente desenhar uma reta, um gráfico, a gente vai ter uma reta. Sempre vai ser uma reta, né? A reta pode estar mais inclinada ou menos inclinada, de acordo com essa constante aqui na frente do valor. Né? Então, esse número aqui, 2, 4, 5, 10, 100, ele vai mudar só a inclinação da nossa reta. Né? Quanto maior, mais inclinada ela é. Ou seja, mais rápido ela cresce. Mas ainda é linear. E da perspectiva de complexidade, 2N, 3N, 5N é a mesma coisa. Né? Tranquilo, né? Podia ter colocado um gráfico aqui, né? Mas acho que na aula passada eu deixei o gráfico, tá? Linearmente. Bom, aqui temos os algoritmos, né? Polinomiais, né? Parece os polinômios, né? Então, algoritmos que a quantidade de etapas é proporcional ao múltiplo dos expoentes, né? Que aí pode ser as quadráticas, cúbicas, né? Tétricas, e aí vai, né? Então, aqui a gente expressa com n ao quadrado. São as quadráticas, né? Nesse caso. Então, aqui, por exemplo, é o algoritmo de ordenamento, né? O bubble sort, né? Ordenamento de bolha, né? Por que ele é n ao quadrado, né? Porque a gente vai repetir, né? Para cada elemento, a gente vai percorrer a nossa lista. Então, a gente recebe uma lista de números, né? Vai ordenar esses números, né? Então, independente se essa lista está ordenada ou não, mas de todo jeito a gente vai ter que fazer isso, e vai pegar esse primeiro número, primeira posição, e analisar todos os elementos à frente dele. O segundo, à frente do segundo. Terceiro, à frente do terceiro. Então, a gente vai repetir, né? Se a gente analisar bem, não é n ao quadrado aqui, é n elevado a 1 e alguma coisa, né? Que eu acho que é bem, o expoente, se eu não estou enganado, ele é ou é bem próximo do número áureo, né, que é 1.668, alguma coisa. Mas aí a gente arredonda para cima, que é aquela história que o Big O, a perspectiva é a pior possível. Então, a gente sempre aproxima para cima, né? Por isso que ele vira n ao quadrado, né? Mas claramente a gente percebe que existe um processo de repetição, e aqui é uma multiplicação, né?
Por isso que não é uma soma, não é 2n, é n ao quadrado, porque 2n se ele repetisse n e depois n, mas aqui ele vai repetir uma vez n, segunda vez n, terceira vez n, 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 então n vezes n, n ao quadrado. Tranquilo? Vocês falam demais. Agora, né, o exemplo do exponencial, né, que é esse que a gente morre de medo, né? A gente, quando pega um algoritmo exponencial, aí esse tem que dar medo. Esse, provavelmente, e isso é interessante porque quando ele é exponencial, a gente faz uma solução exponencial, a gente tem que pensar se a gente consegue refazer esse código não sendo exponencial. Se não é possível, se a gente não consegue chegar numa solução determinística, aí a gente vai para uma abordagem, talvez é interessante utilizar uma abordagem alternativa, e aí uma heurística, atacar o problema com técnicas heurísticas. E aí, né, provavelmente a gente vai se deparar com um ferramentário da IA para poder resolver isso, seja através de algoritmos evolucionários, né, ou até alguma técnica de rede de, 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 de rede, alguma rede artificial, né? Alguma outra técnica, tá? Mas, assim, o normal, assim, é o normal, mas a solução, geralmente, a direta, é a gente tentar procurar uma solução determinística, porque elas tendem a ser, as determinísticas também são conhecidas como exatas, né? Então, isso já dá a característica dela, ela é exata. Que é uma característica, um algoritmo exato, independente da quantidade de vezes que você executar, o resultado vai ser o mesmo. As soluções não exatas ou as não determinísticas, né, aí elas podem ter a resposta estar dentro de um escopo de solução, tá? E aí, nesse escopo, a gente vai sempre procurar uma solução boa, que pode ser a ótima ou pode ser uma boa, né? Aí a gente vai geralmente controlando, regulando, parametrizando, mexendo nesses algoritmos para evitar as ruins, tá? E, por exemplo, quando a gente vai trabalhar nessa disciplina com os algoritmos evolucionários, a primeira vez ele pode dar um algoritmo, pode dar uma resposta boa, ruim, ótima, mas aí a gente vai ajustando para a gente pelo menos ter a garantia de ter o bom, né? Dentro do bom pode ter o ótimo, mas como essas soluções não determinísticas, né, então estocásticas, então a gente tem uma probabilidade associada a cada solução, a cada resposta, tá bom? Então lá, quando o tempo de execução dobra ou se multiplica por um fator constante, né, a cada novo elemento adicionado, a entrada é n. O crescimento é explosivo e rapidamente se torna impraticável mesmo para entradas relativamente pequenas, né? Que é ali o caso do Fibonacci, que eu dei o exemplo na aula passada. Não sei se eu repeti o código aqui, né? Então aqui a gente tem eu fiz aqui a implementação, né, em Python. Então aqui o cálculo, a gente recebe um número, se esse número for menor ou igual a 1, vai retornar ele, se não, aí vai um processo, né, recursivo, e a gente vai dobrar. É por isso que aqui ele é exponencial. Porque quando a gente analisa esse algoritmo, né, quando a gente analisa esse algoritmo aqui, né, ele é n ao quadrado, porque ele vai ser n vezes n. A repetição aqui, né, vai ser desse n vezes n. Agora, nesse caso aqui, cada chamada vai gerar uma instância dele mesmo, que vai gerar uma instância dele mesmo, e cada instância ele duplica.
né? Por isso que ele vai crescer na base 2, né? Um crescimento aqui binário, né? Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, então, 128, 256, então o crescimento dele é muito maior, né? Enquanto aqui, esse crescimento aqui, né, n, esse aqui, n ao quadrado, né, esse crescimento aqui, ele é bem maior. As primeiras, dependendo do tamanho do n, eles são bem parecidos, mas quando o n fica muito grande, né, quando o n é muito grande, aí o crescimento desse aqui é maior. Eu acho que eu até fiz aqui um gráfico, eu fiz depois para a gente poder analisar. Porque aí a gente também, quando vai fazer análise desses algoritmos, a gente tem que tomar muito cuidado com o valor do n, porque dependendo das amostras, o desempenho deles podem ficar muito próximos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então aqui o Fibonacci, né? E, enfim, aqui o número desejado, calculando o Fibonacci, chama a função com o valor desse número, e aqui o resultado, né? Então eu até falei da aula passada numa brincadeira, né, de um colega que tinha um mestrado, que tinha comprado um computador, e ele estava se gabando que era um computador muito bom. Aí um colega meu colocou um Fibonacci desse aqui, na época, eu não sei se ele colocou de 100 Fibonacci. Então calcula o Fibonacci de 100 aí. E ele simplesmente travou a máquina, né? Que 100 é um número muito grande. E o Fibonacci a gente pode fazer facilmente da forma interativa, né? Que o desempenho é linear. O interativo ele é linear. E é linear, porque o crescimento, a quantidade de etapas é proporcional à entrada, né? Então, o Fibonacci de 10 é 10, mais o Fibonacci de 9, mais o Fibonacci, ela é linear. Aqui, olha, aqui, essa figura é muito legal, porque ela mostra a comparação, né, de algoritmos 2 elevado a n e n ao quadrado. Veja que, inicialmente, aqui, ó, o tempo é muito, né, o eixo y é a quantidade de etapas, né, que a gente está avaliando o algoritmo pela quantidade de etapas. Então, aqui, eles são muito próximos, mas aí, de repente, aqui a gente vê o crescimento vertiginoso do exponencial. Isso aqui são, né, o sonho de consumo de toda solução, a gente deparar com soluções logarítmicas, né? Ou seja, o número de passos vão caindo proporcionalmente, né, a cada execução, né? Então, uma característica é que cada etapa, o tamanho da entrada é reduzido x vezes, né? Esse x aqui está relacionado à base, né? Por exemplo, aqui log, quando a gente não coloca nada, a gente coloca base 2, né? Log aqui é 2, né? Então, são as duas bases que a gente na computação mais trabalha, né? Mas nada impede que numa solução aqui seja log 5, log 6, né? Mas aqui no caso é log 2, né? Por quê? Porque a cada execução, já que meu número de entrada é proporcional, meu número de etapas é proporcional ao número de entradas, e a cada execução, o número da entrada ela é reduzida pela metade, então a gente está trabalhando com log. No lugar dela crescer, que seria o exponencial, ela é reduzida, né? X vezes, né? Então, uma característica que, quando a gente analisa um algoritmo desse, é ver que ele vai reduzindo, né? Então, aqui uma característica é que a cada etapa o tamanho da entrada é reduzido, né? Que são as buscas binárias, aqui, árvores preto e vermelho, né? Quem fez aí estrutura de dados aqui no curso viu com a professora Juliana, né? Que é o processo de procura, né? Não a criação da árvore, é o processo de procura, ela é log n, né? E só uma atenção, né? Geralmente log n, o logaritmo é na base 12. Note um ponto importante na busca binária, se ele é log, n significa que a busca cuja entrada é
8, né? Então, log de 8 é igual a 3. Então, significa que apenas em 3 etapas bastaria para a gente encontrar um elemento. A gente até fez essa brincadeira, esse cálculo na aula passada, né? Mas o que chama atenção aqui, ao 1024, 10, né? De 8 para 1024, saiu de 3 para 10, e esse número gigantesco aqui, né, que é 4 bilhões, 284 milhões, 967 mil e 296, né, apenas 32 etapas para a gente poder encontrar um número numa lista desse tamanho aqui, utilizando, por exemplo, uma busca binária, né. Então, realmente é fantástico. E por que antes aqui da gente estudar os algoritmos evolucionários, problemas mais complexos, né, a gente está falando de Big O, né, que a gente tem que fazer essa análise, mas de um algoritmo para a gente poder encaixar, perceber, né, porque não compensa a gente aplicar uma técnica avançada para resolver um problema que ele é linear, que ele é um problema de complexidade quadrática, né? A gente vai aplicar em soluções exponenciais ou soluções que não têm soluções, problemas que não têm soluções, que é aí que a gente precisa apresentar uma série de problemas, né, que são os problemas complexos, né, o NP complexos, né, que a gente, dado uma solução, a gente sabe falar se ela é a solução de um problema, mas para chegar naquela solução, a gente não tem um algoritmo viável para isso, né. E aí a gente precisa aplicar técnicas não determinísticas, né? Não existe uma maneira viável determinística, um algoritmo exato, mas a gente consegue encontrar boas soluções através de técnicas mais avançadas, né? Então é por isso que a gente precisa olhar para um algoritmo, e é isso que eu estou trabalhando com vocês nesse momento. Para alguns eu acho que está sendo assim uma revisão, porque já viu isso, né? Já trabalhou com isso, uma revisãozinha. Eu já até comentei com vocês que tem alunos que eu não sei se fizeram PAA, então por isso que esses primeiros slides eu estou fazendo uma revisão, né? E não ao ponto, né? Não vou adentrar na complexidade da disciplina de Cana, né? De complexidade de análise de algoritmo, né? De PA, né? Projeto de análise de algoritmo, mas ali para quem matriculou conseguir entender, né? O início, meio e fim da disciplina. Então, é por isso, né, dado um algoritmo, entender a complexidade dele. Mas mesmo assim, é importante a gente, pelo menos é uma reflexão que eu faço para mim, né, tomar muito cuidado com o tempo, porque algumas vezes algo é tão rápido, tão pequeno no computador, que a gente meio que ignora. Isso aí vai demorar 1 nanosegundo para ser calculado. Tô nem aí, 1 nanosegundo é muito rápido, né? Então tá legal. Mas se a gente não analisar o crescimento, mesmo 1 nanosegundo, 1 milissegundo, ele pode se tornar inviável. Algumas soluções, né? Dependendo do tamanho da entrada, ela vai se tornar inviável. Novamente, aí precisa fazer essa análise, essa classe, né? Se a gente já sabe que o algoritmo ali é exponencial, obviamente que facilmente uma entrada não muito grande vai tornar aquele algoritmo inviável, né? Mas uma outra coisa é ter uma reflexão em relação ao tempo, né? Então, eu gosto muito desse exemplo aqui, né, para chamar a atenção. Então, números e tempo, né? Então, 1 milhão, se eu falar 1 milhão de segundos agora para vocês, então, 1 milhão de segundos atrás, ele vai significar 11 dias no passado. Então, 11 dias atrás, de 11 dias para cá, se passaram 1 milhão de segundos. Mas agora eu falar 1 bilhão. Agora, 1 bilhão de segundos equivale a 31 anos e 250 dias no passado. Então, veja assim, que não a unidade, né, 1 bilhão, que a gente é acostumado, né, computadores, coisa de 1 bilhão, de 1 milhão, os cálculos, mas quando a gente vai para tempo, calma lá, cuidado. 1 bilhão de segundo é muito tempo, não é a mesma coisa que, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, algumas soluções pequenas, que demoram alguns segundos, milissegundos, mas com crescimento exponencial, elas vão chegar a alguns bilhões. E aí,
É aí que o software dá aquela sensação que travou, não travou. A resposta vai ser muito demorada, porque naturalmente ali, né, você está trabalhando aí com unidades bem grandes, né? Tem o exemplo do viajeiro, do caixeiro viajante, né, que é um problema que a gente vai ver logo, logo, logo. Tem um exemplo lá que, imagina que para cada cálculo, né, uma etapa do cálculo, a gente gaste 1 segundo. Aí com 20 cidades, a gente vai chegar a 14 bilhões de anos. Então, quando a gente trabalha com pequena instância e analisando casos assim bem pequenos, a gente meio que ignora esse tempo. Esse tempo é irrisório. Mas devido ao crescimento, aí quando a gente analisa o crescimento e multiplica pelo tempo, a gente chega em tempos inviáveis, né? Então, toma cuidado com isso. E aí, né, antes do caixeiro viajante, né, que é um dos problemas interessantes, né, vamos falar sobre o algoritmo do Dijkstra, né, o conhecido como Dijkstra, né, já começo contando aqui, esse algoritmo começa a dificuldade dele no nome, né, que é Dijkstra, Dijkstra ou Dijkstra, né, então a gente é normal escutar os três, então acostumar o ouvidinho aí, que em inglês é Dijkstra, né, em português a gente fala de Dijkstra, né, muitos falam e só que o rapaz aí, ele é holandês, né, então em holandês é Dijkstra. E esse algoritmo, vocês, né, quem viu redes comigo, geralmente a disciplina de redes, né, faz parte do conteúdo, né, do livro do Andrew Tannenbaum, lá que a gente vai estudar a camada de redes, né, ele apresenta o algoritmo do caminho curto, né, então, é um algoritmo que tem a finalidade de descobrir o caminho curto. Esse algoritmo existem várias abordagens, várias implementações dele, tá? As implementações mais ingênuas são lineares, mas as implementações mais sofisticadas, elas são log, né? Então, assim, a melhor solução conhecida do Dijkstra, né? Ele é n log n. Então, é fantástico, né? Por isso que ele é conhecido por o algoritmo mais rápido para descobrir o caminho mais curto. Então, o problema é, você tem um grafo, né? Cada grafo aí, né? Em redes de computadores, a gente considera aí cada nó desse um roteador, né? É a beleza do grafo, né? Ele é uma abstração alto nível, onde que cada nó poderia representar uma cidade, né? Mas aí tratando em redes de computadores, né? Cada nó representa um roteador. Nosso objetivo é descobrir o menor caminho, o menor custo entre duas cidades. Esse é o objetivo do algoritmo. E para saber, né, a gente precisa então ter um grafo da rede. Então, uma das características deste algoritmo é que a gente tem uma rede estática, né, então, pensando bem em algoritmos, né, em algoritmo de roteamento, né, então, algumas vezes a nossa rede não é estática, né? Ela é dinâmica, então é um empecilho de aplicar o Dijkstra. Mas aqui para nossa disciplina não é esse o foco, né? Não é o foco de roteamento, então a gente tem uma rede aí que é um caminho fixo, né? A rede não muda, é uma estrutura fixa. E para rodar esse algoritmo, a gente precisa associar custos a cada um dos enlaces, que esses enlaces, né, na visão de redes de computadores, representa um canal, um link, né, por exemplo. Então, A até o B, a gente tem um custo 2, que a gente ignora a unidade, se é 2 segundos, 2 horas, ou custo monetário, né, R$2. Quando a gente trabalha com complexidade, a gente fala custo, também é uma informação bem abstrata, né, o custo pode ser qualquer coisa, né? É um valor que a gente vai querer minimizar ou maximizar. Então, aqui em redes de computadores, poderia ser uma latência, 2 milissegundos. Né? Então, a gente vai ignorar que o 2 representa, mas considerar apenas que a gente quer encontrar um menor valor. E aí, né, o algoritmo, ele funciona
A explicação que eu vou aqui é o exemplo de uma implementação, uma explicação linear, tá? Que a gente precisa, inicialmente nesse algoritmo, ter definido o ponto inicial, de onde a gente vai estar iniciando o nosso cálculo, né? Então, aqui no caso, o A, né? Por isso que ele está rachurado aqui, né? Preto, né? Todo pintadinho aqui em preto, porque ele representa de onde a gente vai sair. E o D, aqui vai ser o nosso destino, né? Onde que a gente quer chegar, onde que a gente quer fazer o cálculo. O algoritmo do Dijkstra, a gente vai analisar ele, todos os nós, né? Então, um ponto importante, relembrando aí, quem fez Rede Zoom comigo, né, relembrando, que esse algoritmo aqui, ele não calcula o caminho mais curto na ida, né? Esse cálculo vai ser retornado, vai ser descoberto quando ele analisar todos os nós. Então, ele tem que analisar todos os nós. Se ele tem que analisar todos os nós, então perceba que, de cara, a gente pensa que é uma solução linear, né? Por isso que eu falei que as soluções mais simples, né, elas são lineares, porque o problema já nos diz isso, né? Então, as versões logarítmicas, né, elas são bem interessantes, porque elas conseguem reduzir esse número de passos aí com algumas estratégias bem inteligentes, né, bem sofisticadas. Mas a gente vai analisar elas linearmente. Então, a gente inicia do A, e aqui no gráfico não mostra, mas um passo que o algoritmo faz é rotular todos os nós. Então, todos os nós são rotulados com uma tupla, como eu estou representando, mostrando para vocês aqui, circulando aqui, o C, né, tem uma tupla, o D tem uma tupla, o H tem uma tupla, o E tem uma tupla, que é o valor inicial que é adicionado a esses nós, né, uma informação adicionada aos nós, né, aos vértices aqui do nosso gráfico. Que esse infinito aqui esse infinito representa um valor máximo, né, infinito, né, um maior valor possível, é o infinito, e esse tracinho aqui representa de onde que vem, né? O tracinho, como não é nenhuma letra, né, os nós são representados por letras, então como tá tracinho significa ninguém, né, nada, não vem de ninguém. Então por isso que inicialmente a tupla tem, né, valor total e o tracinho nada, quer dizer, representa que não foi calculado, esse aqui é o valor inicial, né? Então o a gente vai fazer uma desculpa, o A a gente vai fazer uma análise com todos os vizinhos, né? O A porque é o ponto de partida, então a gente começa do A. E a gente vai analisar todos os vizinhos. Então é esse passo que eu estou representando aqui no mouse, com o ícone aqui do mouse, né? A gente vai fazer uma leitura do funcionamento desse algoritmo de cima para baixo. Então, da esquerda para a direita, depois, né, aqui da direita para a esquerda, depois da direita para a desculpa, esquerda para a direita, né? Esquerda para a direita, esquerda para a direita. Então, esse aqui seguiria, esse grafo aqui representa o segundo processo, né? O primeiro processo é colocar rótulos, e depois a partir do A, a gente vai analisar todos os vértices, né? Que esse rótulo aqui, né, ele já está setado, né? Já está atribuído os valores, que significa que eu chego no B através do A a um custo 2, que é esse 2 por causa desse valor, né? Esse custo que a gente tem entre A e B. Então, o B, o valor 2, né? Ele faz um teste, né? 2 é maior, 2 é menor do que o infinito? Né? 2 é menor do que o infinito. Se for menor, ele atualiza o rótulo. Porque inicialmente o B também estava assim, ó, infinito e tracinho. Infinito e tracinho. Então, nesse algoritmo, quando ele analisa o vizinho, ele faz o teste. Ele faz o cálculo. 2 é menor do que o infinito? Então ele atualiza. Então aqui é 2A. Então o A analisou o B. Agora o A
vai analisar o G, né? O algoritmo que vai analisar, né? Que são os vizinhos do A. Então, ele vai analisar qual que é o vizinho do A? É o G. Então, eu chego pelo G a um custo de 6 vindo pelo A. Né? Então, altera, aqui estava infinito e tracinho, então atualiza, né? Porque 6 é menor do que infinito? É, sempre que for menor, atualiza. Então, por isso que aqui é atualizado para 6 e A. Bom, a gente vai fazer isso com todos os vizinhos, né? Todos os vértices, né? E a partir do momento que a gente analisa todos os vértices adjacentes, o nó se torna, fica rachurado, né? Fica preto. O preto, ele representa que você já analisou todos os vizinhos, né? O B aqui, né? Ele adiantou, né? Aqui, né? Na verdade, ele só vai ser rachurado na hora que a gente analisar todos os vizinhos de B. Né? Quais são os vizinhos de B? O E e o C. Que aí a gente vai para essa linha, para essa imagem aqui, né? Segunda linha, primeira coluna. Esse gráfico aqui. Então, antes do B ser rachurado, aqui em preto, o algoritmo fez o teste. Eu chego até o C a um custo de 9, porque é 7 mais 2, 9, vindo pelo B. Depois qual que é o vizinho de B? Quais são os nós adjacentes de B? O E. Então, o E eu chego a um custo de 4, porque é o 2, EB é 2, 2 mais 2 é 4, então 4 vindo de B. É nesse momento que o algoritmo vai fazer, opa, quais são os vizinhos do B? C, já rotulei. Outro vizinho de B, E, já rotulei. Então, agora ele fica rachurado, preto. O que representa preto? Né? O preto aqui representa que ele já foi analisado. Então, o algoritmo não precisa analisar nem o A nem o B, já analisou. Então, ele vai analisar quem? O E. Então, aqui o E está rachurado porque ele já adiantou a imagem, né? Ele adiantou, mas antes do E ser rachurado, ele vai analisar quais são os vizinhos de E. Quais são os vizinhos de E? O B, mas veja bem, ele não precisa fazer porque ele chegou no E a partir de B. Então, não precisa fazer de novo. Outro, ele não precisa fazer com B porque o B já está rachurado. Então, ele não precisa fazer esse cálculo. Se ele é vizinho de B e o B está rachurado, então, isso aqui já foi feito, essa avaliação aqui. Então, ele precisa, o E, quem são os vizinhos do E que não foram analisados? O G e o F, que é esse segundo, esse seria o quarto grafo aqui, né? Eu estou passando o mouse. Então, o E vai ser rachurado depois que ele fizer essa rotulação. Eu posso chegar no F com um custo de 6, né, porque F é 2, 4 mais 2, 6. Então, eu consigo chegar no F a um custo de 6 vindo pelo E. O próximo vizinho do E, o G. Então, o E até o G, eu tenho um custo de 4 mais 1, 5, e 5 vindo pelo E. Agora é interessante vocês notarem que antes o G tinha um rótulo 6A. 6A, né? Antes tinha calculado que você conseguia chegar pelo G, vindo pelo A a um custo de 6. Então, na hora que o algoritmo vai analisar EG, ele faz esse teste. O custo vindo pelo E, que é 5, é menor do que o rótulo é 6, é menor. Então, ele atualiza, ele substitui. O E, a gente analisou todos os vizinhos do E? Sim, analisamos o B, analisamos o F e analisamos o G. Agora sim o algoritmo vai marcar o E, vai rachurar ele, né? Vai preencher. Que o preencher significa, ok, já analisei, não preciso analisá-lo mais. E aí o algoritmo segue analisando os vértices, né, sequencialmente, né? Ele poderia começar a partir do C, começar a partir do F. Como aqui está rachurado, eu sei que ele analisou o G. Eu sei que ele analisou o G porque o Tannenbaum já adiantou aqui, né? Ele reduziu, né? Ele não fez passo a passo, então eu sei que ele analisou o G. Então vamos analisar o G. Então antes dele ficar rachurado, o G, o que ele fez? Ele fez, quais são os vizinhos do G? O A, que já está preto, então ele não precisa analisar. O E, que já está preto.
está rachurado, não precisa analisar, sobrou o H. Então, o que ele vai fazer? O H, eu chego com um custo de 9 vindo pelo G. Por que 9? Porque esse custo aqui, GH, é 4. 4 mais 5 é 9. Agora sim, G, ele analisou todo, a gente analisou todos os vizinhos do G? Sim, então agora a gente rachura ele. Lembrando que rachurar que significa não preciso analisar mais o G. Perceba vocês que a gente está indo linearmente. Aí depois do G, ele vai o F aqui, ó, ele analisou o F. Então o F, ele pelo F, quais são os vizinhos do F? O C e o H. Então o C, eu tenho o custo de 3, né, que FC é 3, né? 3 mais 6, 9. Então 9, aqui é 9, não tem vantagem nenhuma. Então deixa o que já está. F até H, o F até H é um custo de 2, 2 mais 6 é 8. Então 8 é menor do que infinito, por isso que altera o rótulo aqui do H. Então 8F. O F, analisamos todos os seus vizinhos? Sim, aí ele fica rachurado. Depois o H, né, ele está rachurado, mas antes ele fez o teste. Quais são os vizinhos de H? O D, e o F e o G. O G está marcado, o F está marcado, né, está rachurado. Então, cabe o H analisar quem? Só o D. O D, a gente chega no D a um custo de 8 mais 2, 10. Então, aqui a gente substituiria por 10, o infinito por 10, vindo por onde? Pelo H. Então, esse rótulo aqui ficaria do 10 vindo por H. Né? Então, imagine vocês que aqui está 10H. Né? Memorize isso daí. Aí, bom, aí o H está rachurado. Né? O H está rachurado, porque a gente analisou todos os vizinhos de H. Falta analisar todos os vizinhos de C. Né? O C, o B está rachurado, o F está rachurado, falta o D. Né? Então, a gente vai analisar qual que é a distância do C, qual o custo do C com D? 3. Então, 9 mais 3 é 12. 12 é maior do que 10. Então, não atualiza aqui, né? Deixa 10 H, né? A gente não substitui, porque 12 é maior do que 10. E aqui a gente iria rachurar, e o D a gente ia olhar para o D, quais são os vizinhos do D? O C e o H, e os dois estão rachurados, então não precisa analisar mais nada, o D ficaria rachurado. Todos estão rachurados, né, todos estão negritos, então acabou o algoritmo. Então veja que a gente analisou linearmente todo o nosso grafo, e chegou no final com o menor custo, que esse menor custo, o caminho, né, o menor caminho, né, o caminho com menor custo, ele é dado pelos passos que vão seguir. Aqui está 10H, HF, FE, EB, BA. Então, a gente tem aqui DH, F, E, A, não, BA. Né? Então, esse é o caminho mais curto. Existe uma máxima nos algoritmos de otimização que fala que todo algoritmo que calcula o máximo, também, o que calcula o mínimo, também calcula o máximo. Então, esse algoritmo a gente também poderia utilizá-lo mesmo, assim, né, não mesmo, né, mas facilmente a gente consegue atualizar ele para calcular o caminho, o maior caminho possível. Era simplesmente na hora que a gente chegar no rótulo e substituir o rótulo pelo valor, pelo maior valor. Aqui a gente está substituindo pelo menor valor, a gente faz o teste, né? A gente fez o teste aqui em um determinado momento, aqui, né, no final, D, né? 9 mais 3, 12. 12 é menor do que 10? Não, então a gente não trocou. Mas se a gente quiser saber o maior, era simplesmente fazer o teste. É maior? Sim, aí troca. Então, mesmo o algoritmo, né, com pequenas alterações, a gente pode utilizar para calcular o maior caminho. Então, maximizar e minimizar são problemas muito parecidos, né, dos algoritmos de otimização. Entenderam? Duvidinhas? Melissa?
Show. Por enquanto, sem dúvidas. O Victor já está cansado disso, né, Victor? Você viu o Redzum aí pagou a disciplina do mestrado, né? Também eu falei sobre esse algoritmo. E agora tem a implementação dele, né? Uma apresentação que a gente fala que é uma apresentação, uma implementação, é uma implementação ingênua, né? Ele é bem direto a isso que eu comentei com vocês, assim, esses passos, né? Então aqui existem várias maneiras de representar um grafo, né? Ou através de ou matrizes, né? A gente pode representar um grafo através de matrizes, chamado matriz de adjacência, onde o número de linhas e o número de colunas são idênticas, né? Então, a gente tem linhas A, B, C, D, E, F, G, H, colunas A, B, C, D, F, G, H. E aí a gente pode colocar verdade ou falso, por exemplo, na linha A, né? A com B, quer dizer, o A tem um link com B? Sim, aí você coloca true. Ou você coloca valores zeros, né, representando que não tem nenhum link, nenhum enlace, e a gente pode colocar o custo nessa matriz, tipo, linha B, coluna D, valor 5. Significa que o B tem um link com D com valor 5. Então, através de uma matriz, né? Ou através de lista, né? Aqui é uma implementação, né, através de uma lista, né? A gente tem aqui que, na verdade, isso aqui em Python é um dicionário, né? Onde que a gente tem a chave A, B, C, D, E, F, G, H é uma chave, e o conteúdo, né, dessa chave aqui, né, são os valores aqui, B, né, e é uma lista, né, de B e de G, né, então são os valores dessa chave, né. Então, na verdade, aqui é um dicionário de dicionário, né. A gente tem um dicionário que a gente tem como chave os rótulos dos nós, e cada nó, cada entrada, a gente tem uma lista de dicionário aqui, né? Então, mas enfim, o que é que o A? O A está falando que o A é vizinho com B e com G. E com B tem um curso de 2 e G tem um curso de 6. B tem como vizinho C, um curso de 7, e E, um curso de 2. Então, veja que isso aqui é exatamente, né, uma implementação considerando essa estrutura aqui, né? Então, uma maneira da gente representar aqui uma representação gráfica, né? E aqui uma implementação associado àquele grafo, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode pegar o H, né? O H é ligado com G, o H é ligado com D e o H é ligado com F, né? É o que a gente tem aqui, ó, o H é ligado com D, com G e com F. E os respectivos custos, né? 2, 4. Então, por isso que aqui está 4, que é o G, D2. Então, isso aqui é uma maneira, né, de criar o meu grafo, de representar um grafo. As matrizes, né, elas trazem uma vantagem muito grande e de velocidade de processamento. Existem muitos processamentos matemáticos, né, feitos em cima de matrizes que ajudam a gente gerar informação a respeito de um grafo, né? Quando a gente pega um grafo, representa como matriz e faz o cálculo em cima da matriz, e aí a gente consegue rapidamente extrair algumas informações, né, daquele grafo. Por outro lado, né, uma matriz, ela tem uma desvantagem que ela ocupa muito espaço na memória, porque, veja bem, né, nem todos os nós têm ligação com todos os nós. E uma matriz de um grafo, ela tem um crescimento quadrático, né? Então, a gente vai ter N linhas e N colunas. E muito dessas, um grafo que tem muitos nós, né? Os nós, bom, vai depender, né, do grafo, mas tende a matriz a ocupar mais espaço na memória do que através de listas, tá? Mas aí é uma questão de implementação, a gente analisar qual que é melhor. Então, aqui, a gente vai ter aqui duas
dois dicionários, né, o D e o PI. O D vai armazenar o custo e o PI, né, vai armazenar o predecessor. Então, no grafo, esse D seria responsável, né, por armazenar o custo e o predecessor, esse outro valor aqui. Então, aí a gente precisa, aquilo que eu falei, inicialmente a gente precisa inicializar. O que é inicializar? Percorrer todos os nós, né? E na lista aqui de custo, adicionar, né, o custo. Então, aqui, para chegar naquele nó, o A, B, C, D, inicialmente é o inf aqui, né? O inf aqui é de infinito, né? Float, inf, ele vai colocar o maior valor, é o teto, né? O limite superior do float. Né? Maior valor, ponto flutuante, disponível, né? Processador de 64 bits vai ser 2 elevado a 64, menos 1. É o maior valor possível, né? É um número gigantesco. E aqui o pi, né, vai armazenar o predecessor, que inicialmente aqui, né, o predecessor de todo nó é vazio, né? Então é uma maneira, a gente poderia ter criado apenas um dicionário e ter colocado como tupla, né? Era uma possibilidade. Aqui uma outra possibilidade é colocar dicionários separados, né? Qual que é a vantagem do dicionário com uma lista? Porque uma lista você teria que percorrer, né? Onde que está o elemento, né? E aí, se a gente estivesse trabalhando com nós numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, né? A gente poderia pôr o número 0, 1, 2, 3, 4. Aí talvez trabalhar com lista é mais legal, porque aí eu quero saber o segundo elemento, né? Aí vai na lista na posição 1. Primeiro elemento, lista na posição 0. Entendeu? Então aí depende. Mas aqui, como a gente está trabalhando com rótulos, né? Letrinhas, né? Então, para saber aonde que está o nó A na minha lista, eu teria que percorrer. Então, toda vez que eu quisesse atualizar alguma coisa, eu teria que percorrer. Então, aqui, o dicionário traz essa vantagem, porque ele já vai fazer uma busca aqui, né, binária. O dicionário, ele nem busca binária, minto para vocês, o dicionário, ele não faz busca, né? Como ele trabalha com chave, ele já vai direto no elemento. Então, a encontrar qualquer elemento no dicionário é O1, é uma constante. Então, essa é a vantagem de trabalhar o dicionário. E aqui a gente coloca de origem 0, né, que é o primeiro elemento, né, da nossa que a gente vai percorrer, né. Então, aqui o inicializa, inicialmente, né, eu vou passar aqui o meu grafo, aqui o inicializa precisa dos nós, que esse grafo, lembrando, é esse dicionário que tem todos os nós do meu grafo e os seus vizinhos. Então, ele vai percorrer para todos os nós, né, adicionar na nosso dicionário aqui de custos e de predecessor, que inicialmente vai ser tudo vazio, né? Aqui ele é criado, né? Quando a gente trabalha com dicionário em Python, a gente pode criar em tempo de execução uma chave. Então, eu criei uma chave origem igual a 0, falando que é o primeiro elemento, né? Aqui é a origem, eu passo como parâmetro, né? Meu origem aqui é o A. Então, de origem, lembrando, D é o quê? Armazena o custo. Então, o custo para mim chegar até o A é 0. Por quê? Porque é o meu ponto de partida, né? Então, o custo para chegar ao A é igual a 0. Belezinha? Até aqui tá tranquilo? Então, aqui a gente vai executar o algoritmo, essa célula aqui embaixo, né? De fato, o Dextra, né? Esse relaxamento, veja que essa função de relaxamento é o que vai ser executado aqui dentro, né? O relaxamento. Esse relaxamento, pessoal, é esse teste que eu durante todo o tempo eu fiz aqui. A até B, qual que é o custo? 2. 2 é menor do que infinito? Sim, então troca. É isso. É o que ele está chamando de relaxamento, tá?
Esse relaxamento, tá? Aqui, também, muitas das vezes, quando a gente trabalha com otimização, relaxamento representa algum processo de simplificar o problema, tá? Então, é uma palavra aqui que ela tem, esses dias eu costumo falar overload, né, sobrecarregada, que é um termo que pode ter vários significados. E depois, né, de implementar isso aí, né, eu falei, opa, tem que falar para os meninos, porque relaxamento aqui, né, ele pode, em otimização, pode ter um outro significado, né. Por exemplo, de relaxamento, a gente podia estar trabalhando com pontos flutuantes. Por algum motivo, pontos flutuantes dificultassem o cálculo. Aí a gente pode falar, então, vamos trabalhar só com inteiro, que facilita, entendeu? Então, relaxamento é algum processo de tornar mais simples um problema. Eu falei, né, o overload, sobrecarregado, esses dias eu achei uma palavra bonita para falar que uma palavra é sobrecarregada, semântica, polissemântica, polissímica, uma coisa assim. Eu estava lendo um texto aqui, pessoal de saúde, aí eu, polissímica, não é poli. Eu achei, eu anotei, eu vou achar, né? É uma palavra que tem mais de um significado. Polissêmica, lembrei, polissêmica. Tá. Aí, viu? Tópicos especiais, vocês estão aprendendo computação e português, polissêmica. Então, relaxamento é uma palavra polissêmica, tem vários significados, né? Depende do contexto, né? Vocês põem aí na hora que vocês forem escrever lá o mestrado de vocês, se escolhem, coloquem lá. Então, isso aqui é uma palavra polissêmica. Bom, voltamos aqui, bobeira à parte. Então, veja que o algoritmo, o DEX, ele é simples, né? Porque olha o que ele faz, ó. Para todos os nós do grafo, foi isso que a gente fez. Para todos os nós e para todos os adjacentes daquele nó, faz aquele teste, né? O que é o teste? O teste é eu passar o nó que eu estou analisando e o nó adjacente. Então, significa esse passo aqui, ó. A partir do A, eu vou analisar o A com. Eita, vou analisar o A com B e o A com G. Então, o nó A e o adjacente B. Nó A, adjacente G. Aqui, vou analisar B com C. Então, nó B, adjacente C. Nó B, adjacente F. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. O nó é único, né? O A, B, C, D. Que aqui, no caso, na verdade, a origem, né? E o adjacente aqui. Minto. Aqui, desculpa, pessoal. O U é a origem e o V, o adjacente, né? É só a gente olhar aqui o que ele está passando. Ó, for, nó, grafo. Relax, nó, é o nó, e o adjacente aqui vai ser o V, né? Então, o U vai ser o nó e o V o adjacente. Então, a gente vai fazer o teste, ó. Se o custo do V é maior do que o U, quer dizer, o adjacente ele é maior do que o U, mais o custo até chegar nele, né? Que é o grafo UV, que a gente vai ter o valor. Se for maior, se DV for maior, então o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a tabela de custo com DU e o PI com U, né? Porque se o DV, o que está lá, ele é maior, então a gente vai substituir pelo que a gente está analisando, pelo nó que a gente está analisando. A gente vai substituir, né, o DV pelo DU, quer dizer, para chegar no V, né, o custo desse nó V vai ser o custo do DU mais o grafo até chegar a ele. Que é esse processo que a gente fez aqui, ó. Estou analisando aqui, por exemplo, o B. Vamos pegar um outro aqui que a gente substituiu. Aqui o G, né? O G, ele tem um rótulo aqui, 6A. Então, o que a gente fez? O custo de chegar até ele através do E, 4 mais 1, 5. 5 é maior do que 6?
Não, não é maior, então troca. Então é esse processo que está sendo feito aqui. Então, ele está fazendo o teste, né? Se o custo é maior, então troque pelo que é menor. Então, aqui é o custo de chegar até ele, que é menor, e vai chegar naquele, né, o nó adjacente, né, que concordo com vocês que o nome desses dicionários poderia ser o melhor, né, poderia colocar aqui predecessor, né, então, se fosse predecessor aqui seria mais fácil, né, mas aqui, então, o predecessor é o U, é por onde a gente substituiu aqui, né, o nó que tem um menor custo. Então, veja que se a gente analisar, né, ele é linear aqui, né, eu vou analisar todos os nós, aqui não é linear, porque aqui ele vai analisar só os adjacentes dos nós, então ele não vai percorrer todos os nós, então aqui vai ser menor. E aqui a execução, né, eu colocando aqui após executar esse algoritmo, aqui o D, que é o custo, né? Então, A0, B2, C9, D10, E4, F6, GH, H8, né? Aqui é o custo, e aqui é os antecedentes, né? Então, o H vai para o F, o E vai para o E, aqui, deixa eu ao contrário, aqui é a chave, né? Aqui é a chave, quer dizer, o A é vazio, o antecessor do B é o A, e assim por diante. Então, se eu pegar qualquer nó aqui, eu consigo achar o caminho para o antecessor, né? Então, aqui eu falei do exemplo do H, né? Então, o H, o F, aí o F, o E, aí eu vou para o E, o B, o B vou para o A vou para ninguém, né? Que é a origem, né? Então, aqui é o cálculo daquele algoritmo, né? Então, aqui eu mostrando sobre a eficiência desse. Então, aqui, implementações mais eficientes usando estruturas de dados como filas de prioridade, o heap binário, pode reduzir a complexidade para n log de n, essa que eu comentei com vocês, né? E aí a gente tem aqui a diferença das implementações, ó. A linear log de n, n log de n. Então, a n log de n, aqui, ó, a n log de n, essa laranjinha aqui, né? Ela tem um desempenho um pouquinho, né? Um pouquinho maior do que a linear, né? Porque ela tem o crescimento linear vezes o crescimento logarítmico. Então, ela vai ser um pouquinho maior aqui, né? Do que a linear. Que é o que a gente... Onde que está aparecendo esse log de n? Tá? Ele está aparecendo nesse processo aqui, ó. Então, ele é linear, porque a gente vai percorrer todos os nós do grafo, e o log de n é porque para cada nó, a gente vai analisar somente os adjacentes daquele nó. Se o algoritmo for totalmente conectado, né, o grafo completo, né, essa implementação ela vai ter um desempenho de n ao quadrado. Né? Se a quantidade de nós adjacentes forem iguais à quantidade de nós, essa curvatura aqui, ó, vai virar ela vai crescer, né? Você vai se comportar com um n ao quadrado, uma função quadrática. Entendeu? Vocês conseguem perceber? Porque ele vai quadrática, porque ele vai ter o for do nó, e por for dentro desse for aqui do nó, o tamanho aqui também vai ser o mesmo do que o grafo, né? Porque aqui o nó é para todos os nós do grafo, né? Então, se o grafo aqui tem 11 elementos, ele vai fazer 10 vezes. E se cada nó ele está conectado com todos os outros nós, então ele também vai fazer 10 vezes. Então, 10 vezes 10. Ele vai fazer
10 ao quadrado. Então, ele vai ser uma função quadrática. Então, esse desempenho aqui ele pode piorar se o algoritmo, o grafo, for um grafo completo, né? Mas, no geral, a performance dele é L log de N. Tá? Entendidos? Vocês estão acordados? Melissa, está acordado? Isdael? Opa. Ok. Tá bom. Então é por hoje. Deixa eu parar a aula.